Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Voltei com novos argumentos e novas indagações com mais um vídeo para o canal. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês. A maior prova que esse Jesus é uma farsa, esse Jesus que você acredita é uma farsa, é que existem vertentes com cristos de outras fisionomias e com outros pensamentos. Então vamos começar por aqui. Vocês estão vendo aqui os cristos católicos, né? Esses aqui são os cristos católicos. Olha aqui, olha que diferença. Tem o Cristo moreno, todos eles cabeludos, né? Todos os cristos católicos são cabeludos. Mas você vê um loiro, um moreno, tá? Aí você vê, só não tem crioulo, né? Não tem crioulo aqui não. Aí você vê, todos esses aqui são cristos católicos, tá bom? Observe. Loiro e moreno. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Ó, moreno e loiro, né? Olho escuro e olho claro. Vocês estão entendendo? E é o mesmo Cristo, é o Cristo católico. Aqui já é um diferente. Cada Cristo tem uma fisionomia diferente, criado de acordo apenas o que eles pensam. É coisa da mente humana. É? Cristo católico. Olha outro aqui bem diferente, ó. Aí tudo bem, esses aqui são os cristos católicos. Vamos para os cristos da Testemunha de Jeová. Olha a diferença. Cabelo cortado, barbudo, né? Uma barba bem trabalhada. Parece que já tinha salão de cabeleireiro naquela época para fazer esses cortes de cabelo, né? Porque se verdadeiramente ele tá com cabelo curtinho, porque foi cortado, né? Foi cortado. Senão, estaria realmente com cabelo comprido. Olha aí, o Cristo das Testemunhas de Jeová. Olha lá. Tá aqui, ó. Aí, olha outra coisa aqui, ó. O Cristo dos católicos morreu numa cruz. Foi crucificado. Já o Cristo das Testemunhas de Jeová tá aqui, ó. Ele foi estaquificado. Vocês estão entendendo por que cada um tem um pensamento diferente, um Cristo de uma fisionomia diferente, um que morreu de um jeito e outro que morreu de outro jeito? Por quê? Porque não há evidência que esse cara existiu. Se existisse evidência que esse cara existiu, não ia existir Testemunho de Jeová. Ou então, católicos. Porque a evidência ia mostrar a característica 100% dele. Como é que Testemunho de Jeová ia criar um Cristo que morreu numa estaca, de cabelo curto, né? Barba trabalhada, cabelo bem cortadinho, tá? E crucificado não, estaquificado. Você acha que existir esta vertente de Testemunho de Jeová, se o Cristo católico fosse o verdadeiro e tivesse evidência? Não, eles não iam fazer isso, inventar isso. Mas por quê? Porque o Cristo é uma invenção. Então você cria o Cristo do seu jeito, do jeito que você querer. É? Do jeito que você querer, você cria um Cristo. Né? Olha, o Cristo das Testemunhas de Jeová. Aqui ele está carregando a estaca para morrer estaquificado. Para você ver que não tem prova e nem evidência como ele morreu, caso existiu. Se foi de cruz ou se foi numa estaca. Vocês estão entendendo? Aí se você vai conversar com o Testemunho de Jeová, eles vão trazer vários ensinamentos e vários argumentos, livros, dizendo provar que o Jesus, o Cristo, que a Igreja Católica e o protestante acredita que morreu crucificado, não. Ele morreu estaquificado. E ele não é
salvador do mundo, coisa nenhuma. Ele é apenas como se fosse um profeta, tá? E o Deus verdadeiro, o Deus grande, o Deus todo-poderoso é Jeová. Ele é apenas filho. Ele não tem poder nenhum. Então o Deus das testemunhas de Jeová, o Cristo das testemunhas de Jeová, é um Cristo pequeno, que não tem poderio. Mas nós encontramos também aqui outros Cristos dos mormons. Aqui, ó, já bem diferente, né? É um Cristo mais sereno, né? O Cristo dos mormons já um pouco diferente. Aqui, ó. E pode observar que são fisionomias diferentes. Vocês estão entendendo? Fisionomias diferentes. É moreno, é loiro, tá? São Cristos diferentes. Por que isso, gente? Por que eles fazem isso? Porque eles sabem mais que de cor que não tem como provar se esse Cristo existiu e como ele era. E tão somente como ele morreu. Não existe nenhuma prova. Então você pode inventar o Cristo que você querer. Este aqui, ó. Testemunho de Jeová, Cristo católico. Ó o católico aqui, ó. Tem um coração. Mostrando aqui um coração com a coroa de espinho, né? O Cristo católico, além de ter colocado a coroa de espinho na cabeça, tem também uma coroa de espinho no coração, né? Ah, porque representa um Cristo ferido, que tá com o coração doendo. Aqui, ó. Entendeu? O Cristo católico. Então, o que é que eu tenho a dizer para vocês? Voltando para mim aqui, tá? Voltando para mim aqui. É que tudo uma farsa. É tudo mentira. Por exemplo, se eu quisesse, se eu fosse vigarista, picareta, tá? Se eu fosse charlatão e não tivesse aqui com o canal ateu há mais de 4 anos, eu poderia me dar bem. Não, eu vou inventar o meu Cristo. O meu do meu jeito. E vou fazer um livro e vou dizer que ele se apresentou para mim, que eu vi ele nas nuvens e a fisionomia dele é assim ou assado. Aí eu vou criar uma fisionomia bem diferente deste Cristo. E vou fazer uma coisa bem feita, vou investir nisso, vou montar uma igreja. Se eu quisesse fazer isso, tivesse condição de fazer isso também, teria que ter dinheiro. Mas depois o dinheiro viria, porque o que vai aparecer de discípulo, de gente que vai concordar com a minha loucura e meu charlatanismo, se eu fosse fazer isso. Só que eu não sou isso, cara. Então você inventa o Cristo. Por que você pode inventar o Cristo que você querer? Porque não há evidência que existiu um. Porque se de fato tivesse evidência que existiu um Cristo e ele realmente foi crucificado, ou estaquificado, ou apedrejado, ou da forma que você querer interpretar a morte dele e tivesse uma evidência, não ia existir Cristos diferentes, fisionomias diferentes em outras vertentes. Vocês estão entendendo? Se o Cristo das testemunhas de Jeová é um, o Cristo tem também um Cristo dos muçulmanos, né? Os muçulmanos também acreditam em um Cristo que não é um salvador, tá? Eu vou colocar aqui o Cristo dos muçulmanos, quer ver? Da forma que os muçulmanos acreditam que este Cristo existiu, não um salvador, mas como se fosse um grande profeta. Eles também não acreditam em crucificação, para eles isso é uma heresia, tá certo? Aqui, ó, vou mostrar aqui, esse aqui é o da católica, né? Católica, mas eu vou mostrar aqui o Cristo muçulmano. Aqui, ó, Cristo muçulmano, tá bom? Aqui, ó, aqui é Jesus Cristo, o Cristo muçulmano, vocês estão vendo? Já é uma diferença, já é diferente. Você vai encontrar também várias fisionomias aqui. Que o Cristo muçulmano não é salvador, não é maior que Maomé, não é maior que Alá, tá? Não é de jeito nenhum. Mas, segundo os muçulmanos, foi um profeta, em que tinha alguns poderes, né, dados por Alá, para fazer o trabalho dele quando veio aqui na Terra, né? Então, não há nenhuma evidência
nenhuma evidência que esse Cristo existiu. Por isso que você pode inventar o Cristo que você querer, da fisionomia que você querer, tá? Eu não sei por que não já tem, já era para ter tido há muito tempo. Eu acho até injusto ter aí uma vertente com um Cristo africano, um Cristo, né, moreno, um Cristo crioulo. Por que não? A criação desse Cristo aí, na verdade, vem de um setor bem racista, que para eles teria que ser branco. Assim como até hoje nunca escolheram um papa vindo de um cardeal africano. Por que não, cara? Por que não? Mas mesmo assim você pode escolher uma fisionomia que você acha legal e criar o seu Cristo e criar sua religião. Só que como hoje é uma época que se pesquisa muito, ninguém engole muita coisa, mas se você escolher um Cristo, inventar uma religião, vai ter alguém que vai lhe seguir. Vai ter discípulo, vai ter trouxa. Mas, mesmo assim, para essas outras vertentes antigas, você é o quê? Um herético. É um mentiroso. É um falso profeta que está inventando. Né? O Henrique Cristo, ele diz que ele é o Cristo encarnado para esta época da agora. O Henrique Cristo aqui do Brasil. Né? E ele, até as características dele são bem parecidas com as características do Cristo católico. Só que nada disso, cara. Inventou, criou isso aí. Pra quê? Pra criar nome. Aí criou um grupozinho de discípulos, de gente trouxa, tá ali com ele. Discípulo, tá ali com ele. E ele já velho, já idoso, tá lá. Nunca mais ouvi falar do Henrique Cristo. E engana muita gente. Tá? Apareceu agora no Brasil um senhor aí, barba grande, um tal de Juarez. Mentiroso, mas muito mentiroso. Não consegue provar nada do que fala. E diz que não, que ele é o único que veio para libertar o mundo. Para mostrar as verdades que as pessoas não sabem. Ela inventou um monte de coisa no início, agora até parou mais. Inventou um monte de coisa no início. Inventou que ele ia parar de beber água, que ele ia parar de comer, não ia comer mais, não ia beber água. Coitado. Você acha que esse tempo todo que ele tá aí falando besterol na internet pra meia dúzia de pessoas. O canal dele é pequeno. Mas ele enganou muita gente, levando pra fazenda dele, aquela coisa toda. Você acha que ele tá esse tempo todo sem beber água e sem comer? Ah, para com isso. Depois muitas pessoas também fazendo depoimentos contra ele. Nada contra o ser humano. Porque o ser humano pode inventar a religião que querer, no fundo do quintal, em qualquer canto. Ele pode criar do jeito dele. O Deus do Juarez é Iau. O nome verdadeiro do Deus do Juarez é Iau. É o nome verdadeiro. Os outros foram inventados. É mentira. É uma grande mentira. Então, religião é uma farsa. Em qualquer vertente, você tem que viver sua vida. Você tem que ser uma pessoa livre de toda e qualquer religião. Você tem que investir em você, investir na sua família. Se você quiser ajudar alguém, por algum motivo, você vê que alguém está precisando de você em determinada coisa, aí que nasça de você esta vontade de ajudar. É diferente. É diferente. Este canal aqui é um canal que eu nunca pedi um centavo pra ninguém. Nunca vou pedir enquanto vida eu tiver. Nunca eu. Não sou contra quem tá lá, tem seu canal e diz, não, eu preciso de ajuda, vou colocar o QR Code aqui, vou colocar o número do Pix aqui. Eu preciso de ajuda e eu vou fazer isso. E as pessoas ajudam lá. Crentes, por que não podem ajudar ateus? Não sou contra ninguém que peça ajuda. Gente, por favor, meus amigos, tenho vários amigos que têm canais que pedem ajuda, mas eu tenho isso comigo. Eu não vou pedir nada. Mas, individualmente, tem alguém que se inscreveu no meu canal, acompanha meus vídeos e vê que este canal é um canal humilde e que eu, querendo ou não, eu necessito de algum tipo de ajuda para manter algumas coisas aqui.
Aí me ajuda lá pelo WhatsApp. Antônio, vou mandar uma ajuda pra você. Independente do valor, chega, manda uma ajuda pra mim. Eu falei, tudo bem, vou pegar isso aí e investir no próprio canal. Aí você vê um microfone desse, aí você vê uma cadeira dessa aqui, que foi o mesmo que fiz essa cadeira aqui, mas eu forrei com material especial. Aí você vê aqui uma cortina aqui atrás, você vê algumas coisas que eu faço aqui, tá? Aqui eu tenho um computador muito bom, muito bom. Aqui eu tenho um interface, né, que é um, um aparelho que garante um bom áudio, né, regula. Eu coloco aqui o retorno, tá aqui comigo. E tudo isso fruto de quem me ajuda. Aquele dinheirinho que entra. E aí eu pago luz, eu pago internet, eu pago algumas despesas aqui. Mas eu não peço. Eu não preciso que eu esteja aqui pedindo. Porque se eu quisesse dinheiro e precisasse de muito dinheiro, não era esse nicho que eu estaria aqui. Às vezes eu posso fazer um canal diferente com outro nicho. Eu tendo tempo, mostro falando de outras coisas, falando de ciência, falando de comédia também, que eu sou comediante, eu coloco. Eu sou comediante profissional, gente. Eu tenho esse instinto comediante, mas nunca investi nisso. Aí é diferente. É diferente. Então, religião é uma mentira em qualquer vertente. Qualquer vertente. Por quê? Porque não tem nada que possa ser provado e evidenciado. Toda essa arqueologia que vão para Israel, Egito, esses lugares aí, África, para dizer que a Bíblia é verdadeira, que é tudo certo, aquela coisa toda, eles vão buscar ali algumas origens e evidências de locais, alguns objetos, mas mesmo assim, os objetos sagrados da Bíblia não existe em nenhum museu para dizer, isso aqui ó, é um objeto lá do tabernáculo de Moisés. Esse aqui é um objeto, não existe um museu da face da terra que tenha. Esse aqui é um objeto do templo de Salomão. Tá aqui. A Arca da Aliança estão procurando até hoje. Rodrigo Tripa procura até hoje a Arca da Aliança. Tá? Falam os besteiróis lá. E que nada, cara. Ó, eram vários utensílios chamados de sagrados na Bíblia. Por que não aparece nenhum em nenhum museu? Porque é tudo inventado, é tudo criado, é tudo mitologia, história. Apenas. Por que não aparece o tabernáculo de Moisés? Que ele constituiu ali com Arão, os filhos de Arão, né? Que Moisés também é outro que nunca existiu, não há evidência, né? Ele também é um personagem de uma história fictícia, religiosa. No tabernáculo tinha vasos, né? Tinha candelabro, pia de cobre, que era uma pia que os sacerdotes lavavam as mãos. Tinha lá um altar chamado altar do holocausto, tudo de ouro. Ouro, madeira de cetim, revestida de ouro, tá? Cortinas, tinha tudo isso. Arca da Aliança, tá? E por que até hoje não tem um fragmento de nada disso em um museu? Arca de Noé. Eles falam da Arca de Noé. Era uma arca muito grande, né? A ponto de caber um casal de cada animal. Nossa! Arca de Noé. Se sabe até onde ela pousou depois do suposto dilúvio. O dilúvio de Eberlim mentiroso. Tá? Ali no Monte Ararat. Até hoje eles procuram um fragmento da Arca de Noé. Nunca existe, não tem nenhum fragmento, em nenhum museu. Aí você encontra em museus vários fósseis de dinossauros, de pessoas ancestrais, dos nossos ancestrais, vários fósseis de seres humanos com fisionomias diferentes, os esqueletos. Você encontra fósseis de animais antigos que já foram extintos, de alguns milhões de anos. Você encontra tudo isso. Mas da Bíblia você não encontra nada, a não ser os locais onde a Bíblia foi escrita. Os locais. O que está escrito lá. Jerusalém. Jerusalém existe. Lá
Egito existe. Algumas cidades. Porque história você faz em qualquer lugar. Então, o local existe. Agora, os personagens dentro da história, não. Então, tudo é uma farsa. Então, voltando ao Jesus, que você pode criar o que você querer. Por que o Jesus, o Cristo das Testemunhas de Jeová, ele tem cabelo cortadinho, barba, né? Acho que até secador naquele tempo já existia em algum lugar para secar o cabelo de Jesus. Um Cristo bonito, bem tratado, né? Um Cristo ali vaidoso e que não morreu numa cruz, ele morreu numa estaca, estaquificado. Mas a Igreja Católica diz nada disso, ele morreu crucificado. E a fisionomia do Cristo da Igreja Católica são várias fisionomias: cabeludo, olho azul, olho verde, moreno, loiro. Vocês estão entendendo? Que se de fato existisse uma evidência da existência de um, por que a Testemunha de Jeová ia colocar diferente? Por que o muçulmano ia colocar uma fisionomia diferente de um Cristo que eles acreditam? Por que a Igreja Católica colocaria diferente? E por que o protestante também entra no mesmo barco da Igreja Católica? Se você for falar para um protestante a característica do Cristo, praticamente a mesma característica do Cristo católico. Eles só não usam imagens, mas é a mesma. Morreu crucificado, ressuscitou no terceiro dia. Cara, tudo isso é uma farsa. E outra coisa, vários fragmentos que poderiam estar em museus de coisas simples da Bíblia, não tem. Não tem nada. Do tempo de Paulo, do tempo de João, dos apóstolos, Lucas, tá? Não tem nada. Você não acha nada em museu do planeta, para dizer assim. E este fragmento aqui é aquela peça sagrada da Bíblia. Por que não? E coisa de ouro. Muitas coisas de ouro, cara. Vasos de ouro, coisas de ouro que não tem como serem gastas pelo tempo. Então, uma prova, não tem nada, não existe nada. Deixando claro, Bíblia é só fruto de fé. Somente isso. Você tem fé que aquilo ali é verdade? Pronto, para você é verdade. Mas não tem evidência. Aí você vai acreditar numa merda dessa até o último dia da sua vida? E é contra o que o Antônio Galvão fala aqui? Me mostra algum documentário mostrando um fragmento provado pelo mundo inteiro que foi de algum utensílio sagrado da Bíblia. Me mostra. Aí eu deixo de ser ateu. Não tem. Não há. Não existe. Falam de Jesus histórico, se existiu ou se não existiu. Alguém faz pergunta pra mim, você não acredita, Anthony, que Jesus existiu ou não? Você não acredita que ele existiu? Cara, não é questão de acreditar, é que não há evidência. Agora, eu fico assim, se for pensar, analisar, eu já falei, pode ter existido sim alguém ali revolucionando pessoas, não fazendo milagre nenhum, nem morreu, nem foi crucificado, nem ressuscitou. Pegaram a história dele, o nome dele e criaram historinhas diferentes dele, que pode ser qualquer pessoa, qualquer maluco em qualquer tempo pode dizer que ele é o Messias, que ele é o enviado de Deus. Ele é o enviado de Deus. Aí existe, por exemplo, o Henrique Cristo aqui no Brasil, ele existe. É um ser humano, tá aí vivo. Daqui a 200, 300 anos alguém vai dizer, no Brasil teve um Cristo. E aí, ele era real ou não? Ele era verdadeiro ou não? Alguém vai acreditar que era. E alguém vai dizer que nada, era um charlatão, um mentiroso, um vigarista. Tudo bem. Agora, provar que é divino, que subiu para o céu, que vai voltar. Para com isso, cara. Para com isso. Aí agredir nossa inteligência. Para com isso. É uma mentira. Se você tá dentro da sua igreja para se distrair, passar o tempo, se divertir com sua família, você acha que é melhor você estar na igreja do que estar em um bar, de que estar em uma festa que tá ali mais vulnerável a uma bala perdida ou alguém, uma garrafa de lá para cá, qualquer coisa, tudo bem.
Mas se você está dentro de um estabelecimento, dizendo igreja, que você está adorando um Deus que está te escutando, que vai te punir ou te beneficiar, vai te abençoar, te dar salvação, você está perdendo seu tempo. Não tem nada ali te escutando a não ser aquelas pessoas que estão ali. O resto é conversa fiada para boi dormir. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.